Então, vamos iniciar agora a segunda parte sobre a aula de processo de fabricação e vamos tratar sobre os tipos de ajustes. As tolerâncias, elas não são escolhidas ao acaso. Esse sistema estabelece uma série de tolerâncias fundamentais que determinam a precisão da peça, ou seja, a qualidade do trabalho de uma peça. O que acontece, pessoal? Aquelas tolerâncias que nós vimos no vídeo passado, elas não são definidas ao acaso. A norma de tolerâncias e ajustes traz uma série de tabelas com tolerâncias fundamentais, tá, para as diversas peças, os diversos componentes mecânicos que existem, tá certo? E aí, dentro desse sistema, nós iremos adequar o nosso projeto para um sistema de tolerância, para definir uma certa tolerância para a nossa peça, ok? E aí, a norma brasileira prevê 18 qualidades de trabalho. Que seria o que essas qualidades de trabalho? Essas qualidades de trabalho, elas definem o intervalo de afastamento, ou seja, ela define a tolerância da peça, tá certo? De tal maneira que as séries iniciais dessa qualidade de trabalho está dentro da mecânica extra precisa, onde a gente vai do IT, né, International Tolerance 01, até IT3, passando aí por 5 qualidades de trabalho. A mecânica corrente, nós vamos do IT4 até o IT11, tá? Que é a mecânica mais comum que a gente trabalha, e de IT12 até IT16, nós temos a mecânica grosseira. O que acontece? À medida que a gente cresce nesses numerais, certo? Cresce no número de qualidade do trabalho, nós aumentamos o nosso intervalo de tolerância. Ou seja, nós abrimos mão de uma tolerância mais apertada, ou seja, de uma maior precisão, tá certo? Uma vez que a tolerância aumenta, nós diminuímos o critério de precisão para aquela peça. Não precisamos ter uma precisão tão elevada para aquela peça, tá? Para a gente definir esse nível de precisão, a gente precisa saber qual será a função do nosso componente mecânico, tá certo? Se essa função de componente mecânico tem uma alta responsabilidade, então talvez a gente precise apertar um pouquinho mais essa tolerância e ganhar em precisão. Caso esse elemento não tenha algum critério, né, de responsabilidade um pouco maior, a gente pode trabalhar com um nível de precisão um pouco menor. Porque a gente tem que lembrar também do seguinte: quanto maior o nosso nível de precisão, mais caro vai ser fabricar aquela peça, uma vez que nós teremos que usar equipamentos mais sofisticados para estar produzindo aquela peça, certo? Nós não podemos fabricar aquela peça, vamos dizer assim, de qualquer jeito, tá ok? Então, nós temos 18 qualidades de trabalho. E aí a norma traz para a gente esses critérios de trabalho, tanto para furos, que seria o gráfico aí de cima, quanto para eixos, tá certo? E aí, repare ali que nós temos as letras, né, de A até ZC, tanto para eixo quanto para furo. E aí, repare que para furo, as letras estão maiúsculas e em eixo as letras estão minúsculas, tá certo? Que é exatamente aquela convenção que eu trabalhei com vocês em tolerâncias, ok? Então, tudo que se refere a eixo a gente vai tratar com letra minúscula e tudo que se refere a furo a gente vai tratar como letra maiúscula, tá certo? Pessoal, todas essas letras que a gente está vendo aí, nada mais são que os diversos níveis, tá, de tolerâncias que a gente trabalha para uma peça, ok? A gente pode trabalhar com tolerâncias inteiramente positivas, no caso de furos ali, a gente teria tolerâncias de A até G ali, mais ou menos,
seriam todas as tolerâncias positivas, ou seja, tanto o afastamento superior quanto o afastamento inferior seriam positivos. Nós temos a classe H, tá? Onde a classe H recebe um nome especial. A classe H se chama classe furo-base, tá? O Hzão ali. E para eixo, a classe Hzinho recebe o nome eixo-base. O que isso significa? A classe H para furo, ela tem afastamento inferior igual a zero. Tá? Todos os afastamentos inferiores são iguais a zero. E aí os afastamentos superiores, né, seriam positivos. Já nos eixos é o contrário. Tá certo? Repare até que o gráfico, né, é um gráfico espelhado, certo? O que a gente vê para furo é o inverso para eixo, tá certo? Repara que em eixo, a classe H ali, ela toca, né, a abscissa, que seria a nossa linha zero, tá? E vai para baixo. Ou seja, no caso de eixos, o nosso afastamento superior é zero e o nosso afastamento inferior é negativo, tá ok? Então, a gente tem, trabalhando aqui, é como se esse gráfico ele resumisse todas as tabelas, tá, que estão lá ao final da nossa norma de tolerâncias e ajustes. Tá certo? A gente vai trabalhar com essa tabela no segundo semestre, quando a gente for para a parte de fabricação. Tá ok? Por enquanto, a gente só precisa saber que ela existe, tá certo? E entender os tipos de ajustes, tá? Eu vou passar aqui para vocês. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem um eixo e tem um furo. E aí eu já expliquei no vídeo anterior que nós temos um acoplamento mecânico, ok? Nós que trabalhamos com mecânica, nós estamos interessados nos acoplamentos mecânicos. E aí no acoplamento mecânico, nós temos o eixo e o furo. Tá? O eixo aqui representado aqui à esquerda e o furo representado ali à direita, tá certo? Então, nós temos aqui a nossa nomenclatura. Tá? Essa nomenclatura seria a nomenclatura utilizada no projeto 28H7. Repara que eu destaquei ali o H, para quê? Para mostrar que esse H está em minúsculo. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma medida de eixo. Já o furo, ele tem uma dimensão 28, H7. Tá? Aqui eu peguei um exemplo. Essas letras aí são exatamente as letras que estão no gráfico, tá certo? Pessoal, na exigência de ajuste, a dimensão nominal tem que ser a mesma. Como assim? O 28 do eixo tem que ser igual ao 28 do furo. Ou seja, os componentes têm que ter a mesma dimensão nominal para um acoplamento mecânico. Já as tolerâncias, tá? que seria aqui representada para o eixo H7 e para o furo H7, podem ser diferentes. Tá? Podem e provavelmente vão ser diferentes. Aqui eu coloquei iguais, né? H para um e H para outro, mas para exemplificar. Mas eu poderia ter um eixo, né? H7 e um furo B9, por exemplo, Bzão 9. Tá? Não teria problema algum. Agora, a dimensão nominal deve ser sempre a mesma. Tá certo? Pessoal, o que representa esse H7 e esse H7? Se a gente pegar as tabelas de tolerâncias da norma, tá? Que eu vou trabalhar com vocês mais tarde, ok? Não vou trabalhar nesse primeiro momento. A gente vai perceber que o H7 ele é uma simbologia onde ele traz para a gente o afastamento superior e o afastamento inferior para ambos os elementos. Então, quando a gente olha na tabela, a gente vê que o H7 e o H7 vão se transformar em menos 0,021 e 0 para o eixo e mais 0,021 e 0 para o furo. Ok? Aqui a gente pode reparar, né,
que nós temos uma situação onde, né, em módulos afastamentos são iguais, mas eles são invertidos pelo sinal. Aqui eu estou mostrando exatamente aquele lance do gráfico, né, ser um gráfico espelho, certo? Ou seja, o que é eixo para um, né, no outro seria o inverso para a mesma classe de tolerância, que no caso aqui eu peguei o H7 com o H7, certo? Se eu pegasse critérios diferentes, teriam valores diferentes também, ok? E aí, tá? Nós temos aqui o acoplamento mecânico. E aí, no acoplamento mecânico, a nomenclatura fica da seguinte forma: 28H7 barra H7. Ou seja, o 28 ali é a dimensão nominal tanto do eixo quanto do furo. O H7 é a tolerância do furo e o H7 é a tolerância do eixo. Tá certo? E aí, baseado nisso, baseado nos acoplamentos, nós temos 3 tipos de ajustes. O ajuste com folga, tá? Como o próprio nome já diz, né? Ocorre uma folga entre o eixo e o furo quando eu vou realizar esse acoplamento. O ajuste com interferência, que seria o contrário da folga, né? Seria o ajuste com aperto, tá? Ou seja, o ajuste com interferência, um elemento interfere no outro, tá? De tal maneira que a gente tem que forçar para que eles se ajustem, tá? E o ajuste incerto, que o que seria o ajuste incerto? Que pelo projeto nós não conseguimos descobrir se vai ser folga ou se vai ser interferência. Nós só descobriremos o tipo de ajuste no acoplamento mecânico, tá certo? E aí recebe esse nome de ajuste incerto, tá bom? Então, nós temos aqui o ajuste com folga. Bom, no ajuste com folga, nós sabemos que o diâmetro do furo deve ser maior que o diâmetro do eixo, certo? Pensa assim, nós temos folga entre os elementos. O eixo fica dentro do furo, certo? Se encaixa no furo. Se o ajuste é com folga, o diâmetro do eixo, né, tem que ser menor do que o diâmetro do furo. Ou, né, de maneira contrária, o diâmetro do furo tem que ser maior que o diâmetro do eixo. Só que a gente viu em tolerâncias, né, que nós temos um diâmetro máximo e um diâmetro mínimo para cada um desses elementos, certo? Ou seja, quando eu falo o diâmetro do furo deve ser maior que o diâmetro do eixo, a gente tem que se fazer a seguinte pergunta: esse diâmetro do furo é máximo ou mínimo? E esse diâmetro do eixo é máximo ou mínimo? Tá certo? Como assim? Porque se a gente tem um intervalo no qual esse diâmetro pode variar, tanto o diâmetro do furo quanto o diâmetro do eixo, nós precisamos definir qual desses dois diâmetros, em cada um deles, que vai ser o critério para que o meu ajuste seja com folga. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos pensar um pouco, então. Diâmetro do furo. Para eu garantir, veja bem, garantir que o diâmetro do furo seja maior que o diâmetro do eixo, vocês concordam comigo que eu tenho que comparar o mínimo do furo com o máximo do eixo? Por quê? Se o diâmetro mínimo do furo for maior do que o diâmetro máximo do eixo, eu garanto que o meu ajuste sempre vai ser com folga. Ok? Então, nós temos a seguinte condição. A condição para a folga é que o diâmetro mínimo do furo, repare ali no Dzão, tá? D maiúsculo simboliza furo, ok? D minúsculo simboliza eixo, tá certo? Então, condição para a folga. Diâmetro mínimo do furo maior do que o diâmetro máximo do eixo. Quando essa condição for satisfeita, nós temos um ajuste com folga. E aí, uma vez que a gente tem um ajuste com folga,
a gente pode definir as folgas mínima e máxima, tá? A folga mínima, ela vai ser dada pelo próprio critério de condição, tá certo? Basta a gente trocar o sinal ali de desigualdade, né, pelo sinal de diferença, pelo sinal de subtração, tá certo? Ou seja, a folga mínima vai ser o quê? O diâmetro mínimo do furo menos o diâmetro máximo do eixo. Já a folga máxima vai ser o contrário. O diâmetro máximo do furo menos o diâmetro mínimo do eixo. Tá certo? No ajuste com interferência, interferência significa aperto, certo? Ou seja, eu estou querendo dizer que o diâmetro do meu eixo é maior do que o diâmetro do meu furo. Só que, novamente, de quais diâmetros estamos falando aqui? Do diâmetro máximo ou mínimo do eixo, tendo que ser maior do que o diâmetro máximo ou mínimo do furo. Vamos lá, vamos pensar um pouco então. Estamos aqui com o eixo, ele tem que ser maior do que o furo. Para eu garantir que o eixo seja maior do que o furo, o nosso diâmetro mínimo do eixo, tem que ser maior do que o diâmetro máximo do furo. Ok? Para eu garantir que o ajuste seja com interferência. Se isso for satisfeito, para todos os casos nós teremos um ajuste com interferência. Concordo? Tá certo? Então vamos lá. Condição para interferência. Diâmetro mínimo do eixo maior do que o diâmetro máximo do furo. Essa condição sendo satisfeita, eu tenho que o meu eixo sempre vai ser maior do que o furo. Ok? E aí nós definimos a interferência mínima e a interferência máxima. A interferência mínima, assim como para a folga, vai ser dado pela própria condição, né? Basta eu trocar o sinal da desigualdade pelo sinal de subtração, tá certo? Então vai ser o diâmetro mínimo do eixo menos o diâmetro máximo do furo. Já a interferência máxima vai ser o diâmetro máximo do eixo menos o diâmetro mínimo do furo. Tá ok? No ajuste incerto, nós estabelecemos essa condição de ajuste incerto quando simplesmente não der folga nem interferência. Tá? Então, quando a gente fizer a análise do nosso ajuste, tá certo? E não der folga nem der interferência, o ajuste vai ser incerto. Ok? E aí, no ajuste incerto, nós definimos apenas os valores máximos de folga e de interferência. Tá certo? A folga máxima vai ser dada pelo diâmetro máximo do furo menos o diâmetro mínimo do eixo. Já a interferência máxima vai ser dada pelo diâmetro máximo do eixo menos o diâmetro mínimo do furo. Ok? Vamos agora fazer alguns exercícios para fixar esse conhecimento, tá certo? Então, para o ajuste dado, determine o tipo de ajuste, tá certo? Temos aqui, então, as dimensões de um furo e as dimensões de um eixo, ok? E aí, ali do lado, está mostrando os afastamentos superior e inferior de cada um deles. Repare, primeiramente, né, que a dimensão nominal, que é a dimensão da cota, né, tem que ser a mesma para os dois, que no caso ali é de 12. O que varia de um para o outro são apenas os valores dos afastamentos e, consequentemente, as tolerâncias dimensionais também. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa, né? Vocês observaram que em todas as condições a gente trabalha com as dimensões, certo? Dimensão máxima e mínima de furo e eixo. Então, vamos definir esses valores que a gente já aprendeu no vídeo passado. A dimensão máxima do furo e a mínima do furo vão ser aquelas dali, tá certo? Já para o eixo, vão ser estas daqui, ok? E aí, vamos analisar o critério para a folga. Na condição para a folga, o diâmetro mínimo do furo
tem que ser maior que o diâmetro máximo do eixo. E aí, quando a gente pega o diâmetro mínimo do furo, que é de 12,004, e compara com o diâmetro máximo do eixo, que é de 12,001, nós percebemos, né, claramente que o diâmetro mínimo do furo é maior que o diâmetro máximo do eixo. Então, a condição para a folga foi atendida, o nosso ajuste, então, será com folga. Tá certo? E aí, uma vez que o nosso ajuste é com folga, tá? Nós definimos aqui a folga mínima e a folga máxima. Na folga mínima, nós pegamos o diâmetro mínimo do furo e diminuímos do diâmetro máximo do eixo. Então, nós teremos ali 12,004 menos 12,001, tá certo? E aí, nós teremos aqui a resposta de 3 centésimos, 3 milésimos de milímetro, tá bom? Aqui a resposta saiu errada, tá certo? Aqui, ó. Então, eu vou apagar esse 1 aqui, e aqui, na verdade, é 3. Tá bom? Se eu pegar 12,004 e diminuir de 12,001, teremos 0,003 milímetros. Tá certo? Já na folga máxima, pegamos o diâmetro máximo do furo menos o diâmetro mínimo do eixo. Tá certo? E aí nós temos ali a nossa resposta. Tá bom? 0,003. Bom, no próximo exemplo, nós temos ali o furo e o eixo, tá certo? Definimos as dimensões máximas e mínimas do furo e definimos também as dimensões máximas e mínimas do eixo, tá? A definição desses valores a gente já viu no vídeo passado, mas fica como exercício para que vocês façam aqui também, tá bom? Vamos lá, então. Temos ali as dimensões de cada um deles, e aí no critério para folga, nós temos que o diâmetro mínimo do furo tem que ser maior do que o diâmetro máximo do eixo. Podemos reparar ali que o diâmetro mínimo do furo não é maior do que o diâmetro máximo do eixo. Então, o critério para folga não é satisfeito. Então, vamos conferir para interferência. Para interferência, nós temos que o diâmetro mínimo do eixo tem que ser maior que o diâmetro máximo do furo. E aí a gente percebe claramente que 66,989, que é o diâmetro mínimo do eixo, é maior do que 66,982, que é o diâmetro máximo do furo, tá certo? Então, condição de interferência atendida, nosso ajuste será com interferência, tá certo? E aí nós temos ali a interferência mínima e a interferência máxima, tá? A interferência mínima vai ser dado pelo quê? Vai ser dado pelo diâmetro mínimo do eixo, tá certo? Menos o diâmetro máximo do furo, ok? E aí nós teremos nossa resposta como 0,007 milímetros. Já a interferência máxima é o diâmetro máximo do eixo menos o diâmetro mínimo do furo. Tá certo? E aí nós temos a resposta 0,039 milímetros. Ok? Acho que fazendo os exercícios está bem mais simples, né? A compreensão de cada um desses tipos de ajustes. Tá certo, pessoal? Então, próximo exemplo, tá? Temos ali um furo e um eixo com as suas dimensões nominais e os seus valores, né, de afastamento. E aí definimos para o furo dimensão máxima e mínima e para o eixo também a dimensão máxima e mínima. Para a folga, o diâmetro mínimo do furo, né, deve ser maior que o diâmetro máximo do eixo, e aí a gente percebe claramente que essa condição não é atendida.
uma vez que 136,917 não é maior do que 137,094. Tá ok? Já na condição para interferência, o diâmetro mínimo do eixo tem que ser maior que o diâmetro máximo do furo. E aí a gente percebe também claramente que 136,899 não é maior que 137,112. Ou seja, não atendeu nem folga, nem interferência. Sendo assim, nosso ajuste será incerto. Ok? E aí, no ajuste incerto, nós definimos a folga máxima e a interferência máxima. Ok? A folga máxima vai ser dada pelo diâmetro máximo do furo, menos o diâmetro mínimo do eixo. Ok? E aí nós teremos nossa resposta como 0,213 milímetros. Já a interferência máxima é definida como o diâmetro máximo do eixo menos o diâmetro mínimo do furo. E aí nós temos a nossa resposta como 0,177 milímetros. Tá certo? Bom, pessoal, essa foi uma aula sobre os tipos de ajustes, tá bom? Com a aula anterior sobre tolerâncias dimensionais, nós fechamos aí mais um assunto sobre metrologia, ok? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus.